Estamos de volta aqui agora com o terceiro bloco das ferramentas de audiovisual para professores e a relação entre matérias. Nos dois primeiros blocos eu falei para vocês sobre história do cinema e a linguagem cinematográfica. Agora a gente vai trabalhar um pouco, agora eu vou falar mais do que exemplificar muitas coisas. Então a gente vai conversar agora sobre como utilizar essas ferramentas no dia a dia. Para isso nós vamos passar por alguns detalhes. Primeiramente, antes de qualquer conversa, qualquer coisa, eu vou disponibilizar aqui um curta que eu fiz em 2015, chamado Sede. Ele é uma linhagem de terror, só que ele trabalha também com aspectos sociais e trata sobre a época da escravidão no país. Então, primeiro eu gostaria que vocês assistissem o curta. Após assistirem o curta, aí eu vou começar a falar sobre os elementos, vamos dissolver o filme nos elementos, e aí a gente parte para a parte de como vocês podem trabalhar um tema dentro da sala de aula. Vou dar um único exemplo aqui, mas esse exemplo pode ser desenvolvido sobre qualquer outro aspecto, sobre qualquer outro tema, e vai depender basicamente da criatividade dos professores, de como abordar isso e trabalhar junto com os alunos. E a relação entre matérias, intermatérias, elas funcionam da seguinte maneira. Por que o professor tem que fazer toda a sua carga de trabalho, de matéria, sem trabalhar junto em coordenação com outros professores para conseguir fazer uma coisa mais unificada? Com essa relação intermatérias, inclusive, eu já vi isso acontecendo em outras escolas que eu dei esse curso, de acontecer umas coisas interessantes, que vários professores se juntaram para fazer um tema, trabalhando isso junto com o professor de artes, professor de língua portuguesa, professor de geografia, professor de história, e daí nisso aí eles conseguiram juntar grupos de alunos, ou até alguns alunos individualmente, fizeram vídeos, fizeram coisas ligadas aos temas que foram empregados naquele momento, e em algumas escolas aconteceu até uma coisa mais interessante ainda. Houve uma mostra estudantil de cinema, com filmes feitos pelos alunos, que valiam nota, que trabalhavam sobre temas que estavam sendo discutidos e que conseguiram uma relação bastante interessante. E eu digo até mais, que além desse esquema de você poder fazer uma mostra de cinema estudantil, rodado com celular, gravado com câmera simples, com a ajuda dos professores naquilo que for possível, você ainda pode fazer até, não só dentro da escola, mas se mais escolas adotarem isso, você pode fazer até essas pequenas mostras de filmes interescolares, que pode assim migrar de uma escola para outra. Se alguma outra escola já fez, você pode juntar os filmes das duas escolas, fazer apresentação nas duas escolas. Em alguns outros casos, por exemplo, a mostra desses filmes que foram feitos pelos alunos foram para outra escola que se interessou em também trabalhar com aquele assunto e também montou uma mostra de cinema estudantil. E na aula online, isso pode ser uma forma de expressão dos alunos e principalmente trabalhar a parte que eu acho que é importantíssima, que é um papel também dos professores, da responsabilidade de se transmitir a sua imagem online, e que isso já aconteceram muitos problemas porque alguns alunos eles não sabem a dimensão que algumas coisas que eles fazem, que eles gostam de registrar e postar nas redes sociais, pode causar na vida deles. Então também é uma forma de chamar atenção para isso, trabalhar com o celular como ferramenta e também como você pode desenvolver esse tema intermatérias. O ponto de partida vai ser esse curta que eu chamo, que é o Sede, que ele trabalha com esses esquemas que eu falei, que ele trabalha com um pouco de uma forma, vamos dizer assim, não real, mas que tem um tema que é muito específico à história brasileira, que é a época do escravagismo. E só para um ponto interessante, no filme que vocês veem, o nosso ator principal, que é o Paulinho, ele é o ator que faz o papel do escravo fugitivo, ele tem síndrome de Down. E mesmo assim ele trabalhou muito bem, ele foi um dos nossos principais destaques nesse filme, que ganhou prêmios em diversas partes do país e fora dele. A gente conseguiu alguns prêmios bastante importantes fora do país com esse curta. Ele é um curta simples e foi feito o resultado de uma oficina, e eu acho que vocês vão entender um pouquinho mais após assistirem o filme. Aí nós voltamos e eu falo um pouco mais sobre essa parte de como trabalhar um tema e desenvolver esse esquema nas outras matérias. Beleza? Então
Então assistam o Sede e logo a gente volta. Pegamos ele! Coronel, pegamos ele no Pujão, lá no Lameiro, perto do rio. Andou rápido, esses negros correm como coelho. O rio igual ao açougue, se embrenhou no mato. Tivemos de cercar o fio de uma égua, coronel. Tá com sede, negrinho? Tem dele uma meia dúzia de chibatada, só para sangrar um pouco. Depois a corrente ele num lugar que bata bastante sol para que todos vejam. Deixa ele lá para que sirva de exemplo. Quero ver se essa gente vai querer fugir de novo. Ah, não deixe que ninguém dê água para esse fujão. Quero vê-lo secar ao sol. Esse será seu castigo. Seguiu, coronel.
quase morto. Solta. Dia quente hoje, não acha? Tá bom para uma caneca de água bem fresca, não? Kudu Izaki Onafi Yoko. O que esse infeliz falou? A sede do senhor vai saciar a alma dele. Tire esse pedaço de carne seca daqui. Tenho mais o que fazer em vez de ficar ouvindo essa língua de animais.
coronel tá secando em vida. Nunca mais foi mesmo. Tambores. Ouço. Tambores. Parece o sol. É o sol. Bom, aqui voltamos, agora que vocês já assistiram o filme Sede. Eu vou falar com vocês sobre como surgiu a ideia do Sede, que é importante para a construção de tudo que a gente vai vir depois daqui. Eu estava em um curso de audiovisual na cidade de Jumirim, que é uma cidade pequena aqui do estado de São Paulo. E aí a gente tinha que fazer um vídeo para finalizar o nosso curso. Então, como que a gente partiu para a ideia? Na cidade tinha vários casarões que eram oriundos ainda da época do escravagismo no Brasil. E tinha um casarão em especial lá que tinha como poderíamos dizer, tinha uma lenda em torno dele, que as pessoas passavam ali e ouviam o barulho de chacoalhar de correntes. Então esse era o nosso ponto principal. Nós tínhamos duas coisas para pensar para esse ponto principal. Uma delas era o mito das correntes que ouviam se balançando, que era uma herança macabra e assustadora dessa época tão sombria da história brasileira. E tínhamos o esquema do casarão e tudo aquilo que ele simbolizava no passado. Hoje em dia é apenas uma construção, que por acaso embaixo tinha uma espécie de museu com todos os objetos que eram utilizados, inclusive, para a tortura dos personagens e tal, dos escravos na época, e elementos de trabalho e coisas assim, que era extremamente sombrio. Tinha a história, tinha o casarão, que era, apesar de ser só um casarão, ele simbolizava toda uma época. Partindo dessa ideia, então a gente resolveu fazer o roteiro, que era o que deu origem à história do Sede. Eu precisava de um elemento, eu precisava de um personagem, eu precisava de uma história que corroborasse o porquê das correntes que balançavam. Então, daí eu parti de todo esse esquema. Apesar de ser um filme de terror, ele tem esse teor político também. E eu fui buscar essas informações e cheguei ao roteiro final do Sede. Explicando isso, fica mais fácil de vocês entenderem como trabalhar essa relação intermatérias. Vamos pensar assim que a gente precisa de um tema. Vamos pegar um tema que seja comum às matérias e que ele possa ser trabalhado. Vamos pegar, por exemplo, o tema do escravagismo. Ele é um tema que eu vou trabalhar aqui porque já temos o exemplo dele lá pronto.
A partir de um ponto, vamos pegar a Semana da Consciência Negra, por exemplo. Poderíamos trabalhar o tema do escravagismo de uma forma bastante interessante e conscientizar os alunos de como isso funciona. É lógico que precisaria do escopo de todos os professores envolvidos nas matérias humanas para, nesse caso, trabalhar esse tema. Eu acho que como a gente tem uma semana, por exemplo, a Semana da Consciência Negra é um tema bom para trabalhar com isso. Do mesmo jeito que a gente tem vários outros temas sociais e também podem ser utilizados. Esse aqui é só um exemplo, é só apenas uma forma de trabalhar, mas que eu falo, vai depender da criatividade de vocês e da coisa de trabalhar em conjunção com outros professores. Eu acho que um tema, uma data comemorativa, alguma coisa, é sempre um bom ponto de partida para você trabalhar com aquilo da forma que vocês acharem mais interessante. Eu vou citar mais ou menos uma estrutura que eu acho que é bastante funcional. Por exemplo, eu vou explicar para vocês alguns esquemas de roteiro, o que é storyboard, outras coisas que podem ajudar a trabalhar com os alunos e até elaborar os seus próprios trabalhos. Mas o importante é que tenham o quê? Esses professores conversem entre si e falem, o nosso tema vai ser esse. Vamos jogar aqui o tema escravagismo, que é uma parte importante da história brasileira, uma parte sombria e que hoje em dia está sendo vilipendiada e com muita gente achando que isso nem aconteceu da forma que foi e tal. Então isso é um problema, é uma coisa bastante grave isso que está acontecendo. Então é um tema que dá para se desenvolver e trabalhar com os alunos para que eles tenham uma consciência em cima disso. Então como que é o primeiro passo que eu proporia? Por exemplo, poderia começar, temos o tema, vamos trabalhar sobre a história do escravagismo. Pega um personagem específico, histórico, conhecido, que vai ser o nosso ponto principal dessa ideia. Então, ótimo. Então, aí nós vamos ter, digamos assim, alguns dias em que os professores de história vão elaborar, como, por exemplo, contar a história de Palmares, vamos dar só um exemplo. Vai ter o professor de história que vai saber elucidar isso aí, que vai começar a dar introdução sobre esse tema. O professor de geografia, falar sobre algumas coisas do gênero. De biologia, que pode explicar historicamente por que aconteciam várias coisas nessa época, e assim vai. E aí chegamos ao professor de português e o professor de artes. Esses dois professores, eles têm uma função bastante interessante nesse processo todo. O professor de português, por exemplo, ele vai dar a nuance de como escrever um roteiro. Vai ser como se fosse uma redação, só que direcionado, principalmente, a construção daquilo que eles vão gravar, que eles vão precisar fazer um vídeo que seja sozinho, recitando uma poesia, recitando um texto, tentando buscar imagens que corroborem o que eles querem falar, ou em grupo, fazendo uma encenação, fazendo alguma coisa do gênero. É interessante. Por exemplo, o professor de português vai dar a base para tudo acontecer. Ele vai começar o roteiro, por exemplo, falando de como são os elementos do roteiro, como que eles vão desenvolver essa parte inicial da coisa. E eu vou dar agora aqui uns exemplos para vocês de como construir um roteiro e vai ser interessante. Espera aí, só um segundinho, eu já volto com uma página certa sobre isso aí. Obrigado, vamos lá. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre roteiro, mas antes de qualquer coisa, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa, no caso desse tema que eu estou desenvolvendo com vocês, seria professor de história, professor ou professora de história, desenvolver primeiro todo o assunto com os alunos. E é importantíssimo, porque o papel dos professores tem que ser marcante na vida das pessoas. Eu tenho comigo ainda ensinamentos que eu aprendi ainda no período escolar com alguns professores que passaram por minha vida e que marcaram de forma indelével toda a minha busca por conhecimento depois e para saber da história brasileira. E hoje em dia estamos passando por um momento extremamente obscurantista. Em 2021 ainda temos que provar que a Terra é redonda, ela não é plana. Isso é muito estranho, se tratando de 2021. Mas existem muitos temas que são, hoje em dia, de pouco tempo para cá, eles querem rever coisas que não tem o que rever. Como, por exemplo, a ditadura militar, que foi um dos piores períodos do nosso país, assim como o escravagismo. Então, acho que é importantíssimo o papel dos professores nesse momento.
Eu acho que as formas criativas de elaborar isso aí, mostrar a verdade para os alunos, mostrar o quanto esses períodos foram horríveis e violentos para a história do país e que eles têm que aprender a pensar sobre o tema é muito importante. Passando depois do professor de história, a gente chega ao professor de português, que aqui a gente vai falar sobre a estrutura de roteiro. Para os professores de português, isso aqui é uma coisa até meio banal, é simples, porque é quase a mesma estrutura de uma redação, porém aqui a gente tem algumas etapas, e essas etapas o professor pode ajudar os alunos a desenvolver de uma forma um pouco mais criativa e facilitadora para fazer os vídeos que vão apresentar para vocês, ou até mesmo vocês, na hora que forem elaborar algum vídeo para apresentar algum tema para os alunos. Então vamos lá. A base do roteiro, a gente tem que, antes do roteiro, a gente tem que pensar numa sinopse. A sinopse é o quê? É aquilo que você pega na contracapa de um DVD, que você vai ver num filme, é basicamente um resumo daquilo que você vai fazer, do tema que é. É definir em uma ou duas linhas o que será o vídeo. Vamos pegar um tema, por exemplo, se eu fosse definir a história do Cede, a sinopse básica dele seria a volta do espírito de um escravo que foi vilipendiado pelo seu senhor e volta para uma vingança. Isso nós teríamos a linha básica do que é uma sinopse. O argumento ele já elabora um pouco mais essa relação da sinopse. Você vai pegando por etapas quais serão os desenvolvimentos, o que vai acontecer em cada etapa, como se fosse um Cede. Etapa 1 é a cena do escravo que está fugindo de seus perseguidores. Etapa 2, escravo ele é capturado e levado ao senhor. Etapa 3, senhor dá uma punição ao escravo. Etapa 4, o escravo ele joga uma maldição no senhor. Etapa 5, ele volta para cumprir aquela maldição. Etapa 6, exatamente a resolução, que é onde ele, vamos dizer assim, assombra o senhor até ele morrer, passando pelos mesmos perrengues que ele passou. Então, aí nós temos a estrutura do que é o argumento e como que você funcionaria isso. Aí já no desenvolvimento, no roteiro, aí no roteiro em questão, vai desenvolver cada etapa do argumento de forma mais detalhada para seguir a cena sem esquecer de nenhum detalhe. Ou seja, você vai pegar aquele argumento, todas aquelas etapas que eu falei, e você vai desenvolvendo o roteiro da partir dali. Da cena 1, da cena 2, da cena 3, o que vai acontecer entre cada uma dessas cenas, as falas que vão ter, ou o que vai ter que constar, qual é a cena que vai acontecer, como se fosse uma redação, porém já estruturada, sabendo que cada uma daquelas etapas é uma etapa importante para o desenvolvimento do roteiro. Aí, todo roteiro deve ter basicamente uma breve descrição das cenas, do que acontecerá entre elas, as falas dos atores, narrações e outros sons que vão aparecer. Tem que ter lá especificado, aqui vai entrar a narração do aluno falando tal coisa, ou do professor falando tal coisa. Indicação para edição, como de corte, inserção de animação, legenda. A edição é que, como você vai fazer os cortes depois, saber que vai ter que cortar aqui, vai juntar com a cena 1, com a cena 4, depois a cena 5. É mais para ter uma narração, na hora que você for editar, você não se perder na sequência dos planos que você vai usar. Principalmente se ele for falado ou for uma cena que for mais intimista, então é legal você ter isso no roteiro, saber a frase inicial, frase final, para saber onde que vai encaixar na edição. Definição do cenário, onde que vai ser gravado aquilo, isso é importante ter lá, se é uma externa, que é do lado de fora de casa, se é uma interna, se é dentro da casa, aonde que vai ser feito o cenário. Eu vou dar mais alguns exemplos disso depois. Sugestões de encenação para os atores e de movimentos e posição de câmera para quem for gravar. É importante, por exemplo, se for um trabalho de grupo dos alunos, o professor pode coordenar ou pode deixar a cargo deles. Mas aí tem que ter uma pessoa que vai ficar encarregada de ser o diretor, que vai mostrar como é que vai ser a encenação, como que vai ser aqueles ângulos que a gente estudou no segundo bloco lá, como é que vai posicionar a câmera, como é que vai correr as cenas. Então tem que ter uma coordenação disso aí. Por isso que é legal ter uma equipe, se for vários alunos que vão fazer o trabalho, cada um assumir uma função dentro da hierarquia lá do cinema. Um que vai ser o diretor, um que vai operar a câmera. Se tiver como gravar um áudio separado, é um que vai gravar o áudio.
é um que vai fazer a cenografia, que vai mostrar os locais, é um que vai atuar, é um que vai fazer tal coisa. Isso é legal, é dividir as funções. Tem um lá que gosta de editar os vídeos dele do YouTube. Ele vai ser o editor do filme, então ele já tem mais facilidade com a linguagem, então ele vai pegar depois ele vai ser o editor. É assim a gente vai trabalhando todas as etapas. Você vai ter que ter inserção de trilha sonora ou de efeitos sonoros. Os alunos podem fabricar seus próprios efeitos sonoros ou podem buscar em imagens no YouTube. Tem vários locais que disponibilizam sons e músicas de graça que você pode usar, que é chamado Non-Copyrighted Music, que é uns locais que para esses tipos de uso eles liberam sem custo e sem problema com copyright. Aí tem o texto direto. Esse modelo de roteiro se assemelha muito a um texto ou redação. Não tem mistério, a ideia é escrever tudo que vai ser dito no vídeo, independente se a pessoa está falando e está em cena ou é uma narração. No texto direto, escreva exatamente como vai ser falado, ensaie, e a partir desse modelo, pois como a prática a fala se tornará mais natural e menos mecânica, é claro que não é preciso se preocupar com decorar exatamente palavra por palavra, o que está escrito, mas que será de guia e irá te ajudar muito a se focar no que deve ser dito e não se perder no assunto. O benefício disso. Esse modelo de roteiro é ideal para quem irá gravar sozinho, sem equipe, e se já tem tudo estruturado na cabeça. Como não possuir muitas informações de cenas, ele serve mais como guia para a gravação para quem já sabe bem o que vai fazer no vídeo. Também é ideal para vídeos não muito complexos em edição, como vídeos simples, narrativos, no qual não aparecem muitas pessoas em cena, muitos cortes e efeito. Vídeos nos quais o áudio é majoritariamente narração, também pode ter roteiro nesse modelo, pois o texto direto facilita a visualização por aparelhos como tablets e smartphones, eliminando a necessidade de impressão de muitos papéis. Você pode trocar o papel para fazer uma pequena apresentação em slides, por exemplo, uma apresentação em vídeo, narrativo, que ajuda bastante, economiza tempo, economiza material. E como esse negócio, o roteiro é bom, porque assim, você tendo os tópicos lá que você vai ter que falar, você não se esquece de nada. Tipo, eu esqueci de falar tal coisa. Você fala tal cena, daí você dá uma olhadinha no roteiro e fala, tem que falar sobre isso agora. É bom para você ir mantendo a linha do que você quer fazer e ajuda bastante no desenvolvimento dos vídeos. Vamos lá, vamos para a próxima etapa aqui. Roteiro de gravação ou roteiro técnico. Esse é bem simples, eu diminui bastante todas as etapas para fazer uma coisa bem básica mesmo. Esse modelo de roteiro também é bem simples, ele leva um pouco mais de informação do que o texto direto. Nele, o roteiro é separado em duas colunas. A primeira contém tudo que diz respeito ao áudio do vídeo e a segunda. Aqui, Cena 1. Nessa parte eu faço a apresentação sentado em uma cadeira. Cena 2. Aqui falo sobre o objeto e mostro as cenas dele em uso com narração. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma foto, pode ser um personagem. Cena 3. Aqui eu falo uma frase final, me despeço das pessoas e entra a música. Já é o fechamento, né? É um roteiro simples, porém contém tudo que é preciso para a gravação de um vídeo de qualidade. Ele vai ficar bacana, ele vai ficar certinho com todas as etapas. Benefícios. Esse modelo pode ser usado quando o responsável pela criação do roteiro não participa da gravação. Por exemplo, o roteiro pode ser ajudado pelo professor, mas quem vai dar a cara àquele roteiro são os alunos, por exemplo. Ou edição do vídeo. Assim, ele pode passar para o produtor todas as informações que pensou e planejou para o vídeo. Ou seja, ele pode passar para o professor as ideias que ele teve, o professor ajudar nas ideias, ou simplesmente falar, ficou legal, façam do seu jeito. É uma forma. No caso, o professor aí seria o produtor, o cara a pessoa que ajuda a desenvolver o lance todo, entendeu? Ele vai coordenar todas as ações, o resto é tudo por conta dos alunos. Isso é uma coisa bacana de se lembrar. Então, no caso, o professor ou a professora vai ser o produtor do negócio, é que vai coordenar. Eles vão recorrer a você para saber se faz alguma coisa diferente, se está certo, se está no caminho, e o professor só vai aprovando ou sugerindo modificações. Torna mais fácil visualizar o resultado final do vídeo colocando lado a lado as informações de áudio e as de vídeo. Mesmo que você produza seu conteúdo de vídeo sozinho, esse modelo de roteiro é uma ótima forma de colocar boas ideias no papel para evitar que você as esqueça e que não falte nada no roteiro final. Aí vamos para a parte do storyboard. Com o roteiro definido, vamos fazer o storyboard para ajudar a composição. Aí nós entramos na categoria dos professores de artes e que tenham facilidade com essa linguagem artística, que pode ajudar também no processo. Vamos lá, vamos fazer a construção básica. Veio o professor de história, deu o tema. O professor de português pegou esse tema, dissolveu em vários outros temas menores e os alunos tiveram que pegar um desses temas para transformar em um objetivo, em uma coisa que vai ser usada para fazer os vídeos deles.
E aí agora nós temos o professor de artes, que ele vai entrar com uma parte artística de como elaborar o resto do filme, como que ele vai dar os toques. Aí ele pode fazer toda uma relação interessante aqui, ó, dos storyboards, cenografia e figurino. Qual que é o legal dessa parte? Ó? O storyboard, eu vou ter definido, para fazer o storyboard ajuda a composição, que é uma série de desenhos que ajudam a compor as cenas. Cenografia e figurino são importantes para a narrativa, para a hora que vai gravar. Organizar figurino e cenografia são importantes para a composição de cena, ajuda a saber quanto de espaço teremos para utilizar, auxiliar a narrativa e a organização das imagens. E na parte de produção, a parte de fotografia e iluminação. Tudo isso faz parte desse bojo que é dentro do professor de artes. Ele vai dar vamos dizer assim, o escopo de produção dessa parte de execução estética. Ele pode utilizar essas linguagens, por exemplo, de época, falar sobre cores predominantes em certo momento, sobre roupas, sobre as escolas artísticas que existiam na época. No caso do escravagismo, ele pode colocar a relação das artes africanas, ele pode colocar da música africana e a influência no Brasil, e também como que isso pode influenciar na trilha sonora, pode influenciar nas roupas, no vestuário, nas maquiagens. Então, ou seja, você trabalhando entre matérias, você consegue aumentar o leque de um único assunto, fazendo ele se transformar mais generalizado e bem elaborado, e as pessoas vão entender ele sobre diversos aspectos. Isso eu acho que é uma das partes mais importantes. Agora eu vou entrar aqui na linha do storyboard. Só vou mudar aqui a minha apresentação, que eu já vou procurar ela aqui, e aí a gente vai trabalhar agora com as noções de storyboard. Só um minuto aqui. Aqui, ó, aqui nós temos alguns storyboards e o resultado final. Esse aqui, inclusive, é um filme que é bastante interessante, que ele também trabalha sobre esse tema ligado ao racismo. Para vocês notarem que não é um tema só no Brasil, ele é porra, né? Ele é um tema generalizado no mundo e que tem que ser combatido diariamente. Aqui nós temos isso aqui é o storyboard, é o desenho que é feito como base da cena. Precisa ser um desenho perfeito? Não, pode ser até boneco de pauzinho, aqueles desenhos bem simples. É só para você ter a noção de espaços que você vai utilizar, o tamanho da cena e o que tem que ser mostrado. Para os alunos isso é bacana, porque ele pode estruturar melhor as cenas deles. Para os professores é uma forma de ele criar mais atenção em cima do assunto que ele vai falar e já imaginar na cabeça as cenas que vão acontecer, para ele fazer tudo certinho. Aqui nós temos esse desenho aqui para exemplificar. Aqui temos de outros filmes que mostra mais ou menos esse mesmo parâmetro. Mas o importante é pensar o quê? Que é a base da cena. O que importa pra gente aqui, ó, tá vendo? Ó, é basicamente isso. Ó, você tem aqui a cena, você pode fazer aqui no storyboard a palavra, a letra, aqui, ó, o que a pessoa vai dizer, a expressão que ele vai utilizar e qual é o tamanho do ângulo que ele vai utilizar aqui, ó, aqui no caso close-up. Tá vendo? Aqui é para parecer confuso, e aqui tem a frase que o Sam, no caso esse personagem aqui, vai dizer. Mas aqui exemplifica bem como é que pode funcionar um storyboard bem simples e que ajuda bastante na hora de compor as cenas. Ó, aqui tem um outro exemplo básico. Ó, esse aqui é um exemplo básico da cena. Também é um exemplo básico. Ó, aqui é a cena final, aqui é a cena elaborada. Tá certo que aqui é bem elaborado, mas vocês notaram que tem alguns bem mais simples ali. Beleza? Com a ajuda do storyboard, vocês podem já elaborar a linguagem que vai ser utilizada, o formato, o tamanho das gravações e tudo. Então, é uma função bastante específica no caso, o professor de artes. E eu acho que é interessante que essa relação entre matérias ela vai trabalhando todo mundo concluindo no mesmo caminho. O professor de artes, daí ele pode elencar aquele aluno que gosta de trabalhar mais com as edições de vídeo, ou ele próprio pode se prontificar a editar o vídeo, ou qualquer outro professor que goste dessa área, ele pode também trabalhar com isso. Outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês, ó, eu vou mostrar uma sequência de fotos aqui. Ó. A cenografia é todo aquele elemento que é utilizado para criar a dinâmica do local. Então a gente sempre, ó, eu vou mostrar uns exemplos básicos aqui. Ó. Sempre o contraste é importante, ó, tá vendo? Ó, o fundo branco, a pessoa com uma cor mais vermelho, tem mais outra cor em cima que conversa com a de baixo. A cenografia é parte importante da cena. Aqui algumas imagens de exemplo, como você causar os contrastes. Aqui também temos um pouco mais de contraste. São cenas básicas que a gente vai
trabalhando aqui e mostrando como é que pode ser usado. Ó, por exemplo, as fotos dessas crianças, ó, tá vendo que tem uma conjunção com o fundo, porém, você nota que dá para que existe um destaque entre o fundo e a pessoa. Então, ó, cores contrastantes, luzes contrastantes, coisas que fazem a diferença entre o fundo e a frente. Isso é importante pensar na cenografia ou a comunhão da luz trabalhando junto ao fundo. Isso é um ponto interessante, também pode ser trabalhado pelo professor de artes. Aqui, ó, tá vendo branco se contrastando com o preto no fundo, você consegue, ó, uma cenografia mais aberta, que você tem alguns quadros, algumas coisas para fazer o que você precisa. Aqui já é uma externa, bonita, com uma luz proeminente em cima dela, e que você vê o fundo também. Então você vai tendo todas essas reações aqui. Então, eu acho que você trabalhando isso aí, você já tem a base para um bom filme que pode ser feito entre os alunos. Aí é contar a história e fazer a estrutura disso funcionar no dia a dia, funcionar nas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico de iluminação. A iluminação pode ser feita com um abajur, pode ser feita com uma luminária de jardim. Eu aqui tenho um produto aqui, ó, que é uma desses círculos de LED que vendem por aí. Aqui, ó, você pode notar que aqui, ó, você pode virando a luz, ó, você vai causando mais contrastes. Ó, aí a iluminação é uma coisa também que vai da criatividade. As regras dela é que a parte inicial, a parte frontal do que você for gravar, ela esteja com uma iluminação em destaque ao fundo. Então, o que você vai fazer é trabalhar melhor a iluminação com uma lanterna, com o que você tiver em casa, para você conseguir um efeito que você quer. Você quer um efeito mais obscuro, você quer um efeito mais claro, você quer um efeito mais sombrio. Então, você vai trabalhando a iluminação de acordo com o objetivo que você tem para fazer o seu produto. Então, eu acho que quando você trabalha isso com a relação entre matérias, você pode juntar as ideias de todos os professores e começar a fazer assim. Eu acho que o principal ponto disso é, além de você dar novas luzes sobre assuntos que são tratados no dia a dia da escola, você faz os professores caminharem de uma forma mais conjunta. Isso dá força também aos professores para conseguir, talvez, buscar elementos que eles não conseguiriam dar na aula normalmente, mas com o elemento de um outro professor, ele consiga trazer aquele assunto à baila, ele consiga trazer aquela ação para uma coisa mais efetiva dentro da sala de aula. Então, eu acho que essa relação entre matérias é muito importante. E reitero, eu acho que é bastante bacana aquele lance de fazer a mostra de cinema estudantil, em que os professores ajudem os alunos a fazerem vários filmes, principalmente na hora que voltar às aulas presenciais. Agora pode ser até uma forma também disso acontecer, apesar que online, daí os alunos vão fazer isso, coisas mais sozinhos, mais isolados, mas também talvez até uma forma de se refletir sobre essa época que estamos vivendo de uma pandemia. Mas o importante dizer que quando as aulas voltarem, isso pode ser uma ferramenta bastante interessante. Os alunos comecem a notar isso de uma forma diferente. E talvez a matéria atinja eles de uma forma mais diferente, já que eles vivem nesse mundo da internet hoje que tem 200 mil informações ao mesmo tempo. Quanto aos programas de edição, eu vou deixar um link aqui com pelo menos um ou dois desses programas que são os mais básicos, assim. Inclusive, quem quiser, no próprio Windows tem o Windows Movie Maker, que é um programa já nativo do Windows que serve para editar filmes. Os celulares têm alguns aplicativos que editam filmes, e então não vou me prender a isso aqui, porque eu falo, seria uma caso de uma aula bem mais extensa e específica sobre edição de vídeo. Mas, como eu disse, todas as escolas sempre tem aqueles alunos que adoram trabalhar com videozinho de internet, com coisa assim. Eles podem dar bastante toques para vocês, é uma forma até de fazer uma troca com os alunos em alguns casos. Ou aqueles professores que gostarem da linguagem já devem ter trabalhado com outros programas e sabem mais ou menos como lidar também com a tecnologia. Então eu acho que é um processo em que todos ganham. Os professores ganham uma união maior entre as matérias, conseguem dar novas visões ao seu tema. Os alunos aprendem de uma forma diferenciada, como uma coisa pode ser construída de diversas maneiras. Existe uma forma deles se interessarem em fazer uma coisa bem feita, porque esse vídeo vai ser visto por outros alunos, por outras pessoas, e eles querem fazer uma coisa boa por causa disso.
Eles vão se interessar mais porque é uma linguagem moderna que eles estão acostumados agora com essas coisas, TikTok, Kawaii, essas coisas assim. Então, eu acho que todos ganham com isso, inclusive a educação. Então, eu deixo aqui o meu recado para vocês, agradeço a atenção que vocês me deram, e eu vou deixar aqui, eu falei alguns links aqui de alguns programas de edição de vídeo, e mais alguma coisa sobre storyboard, alguma coisa que vocês tenham dúvida, também é só pesquisar que vai achar bastante coisa sobre isso, e espero que vocês consigam fazer ótimos trabalhos com os alunos e façam as ações intermatérias, e também façam as mostras de filme estudantil, que isso é uma coisa que é bastante legal e que eu já vi acontecendo em várias escolas e que foi um processo bastante bonito. Obrigado a todos, até mais.